Convidamos agora o professor do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal Fluminense e membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, Frederico Lustosa. Ele vai proferir a palestra Administração Pública, Democracia e Equidade, os desafios para a capacitação dos servidores públicos. Façam suas perguntas, que o Frederico vai fazer agora a explanação dele e depois ele responderá aqui na nossa palestra. Frederico, um prazer recebê-lo. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento, né, em comemoração ao Dia do Administrador. Eu tinha assim, um certo constrangimento, muitas vezes, de frequentar esses ambientes, porque me sentia praticando um exercício ilegal da profissão de administrador. Mas desde que o Conselho Federal conseguiu a aprovação de uma resolução que reconhece aqueles que são, como eu, mestres ou doutores em administração, que é o meu caso, que fiz mestrado em administração pública na EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, com o meu doutorado em gestão em Portugal. Hoje me sinto muita vontade de estar aqui, né? Eu graduado em economia, mas sempre trabalhei com administração e sempre trabalhei na administração pública. Então, hoje me sinto legitimado e à vontade de interagir com os colegas administradores, né? Queria, então, agradecer o convite do CRA, da professora Francisco, agradecer a professora Mara, agradecer a Norma, a Érica, todos aí que estão envolvidos na organização do evento. Bom, eu queria falar um tema que me parece relevante, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. Não sei se os slides já estão aí disponíveis para a visualização de vocês. Eu escolhi, então, esse tema, administração pública, democracia e equidade, porque, não obstante a gente tenha muitas dessas questões, dessas relações como óbvias, né? O momento em que a gente vive no Brasil e no mundo, mas sobretudo no Brasil, coloca para a gente questionamentos importantes, né? Então, eu vim trazer esse tema, às vezes, para alguns são questões bastante singelas, né? Mas que me parece muito importante para discutir com os administradores no que diz respeito, inclusive, às suas perspectivas de capacitação na área pública, né? E aí nós vamos falar um pouco aí dessas algumas definições que são úteis, né, e mostrar as relações entre a administração pública e burocracia, né, chamando a atenção que as próprias características da burocracia, conforme foram definidas por Weber, elas se incorporaram à Constituição brasileira como princípios da administração pública. E essas características, não obstante sejam comuns à administração pública e privada, elas são muito importantes para a democracia e para a promoção da equidade numa sociedade democrática, né? E aí essa questão também coloca alguns aspectos relacionados à discricionariedade do serviço público, né? E algumas disfunções da burocracia para a gente pegar ao final aí como esse servidor cidadão possa se capacitar. Pode passar. Esse tema me ocorreu no ano passado, né, em função de alguns outros debates que eu participei, com relação ao problema suscitado pela pandemia e pela democracia que a gente, as crises da democracia que a gente está vivendo, né? A gente vive um momento delicado, né, na questão sanitária, né, e, infelizmente, isso vem coincidir com uma ameaça às nossas instituições democráticas, né? No contexto da pandemia, né, a gente viu que a administração pública teve que enfrentar uma série de desafios, né? E esses desafios diziam a respeito
a sua capacidade de se mostrar ágil o suficiente para dar respostas rápidas ao problema que estava surgindo. Não só o problema sanitário em si, mas suas consequências do ponto de vista econômico, etc. Então, o governo e a administração pública tinham que ter respostas rápidas. E essas respostas rápidas, muitas vezes, exigem que você tenha que, de certa maneira, aliviar os controles. Então, isso gerou aí um trade-off entre flexibilidade e controle, né? E aí isso leva a refletir sobre a importância da burocracia para a promoção daquela regularidade que espera da administração pública, mas também da promoção da equidade, da justiça e da resposta racional aos problemas que surgem. E aí a gente resolveu refletir um pouco sobre a administração enquanto burocracia e como essa burocracia pode ser mais ou menos eficiente. Pode passar? Pode passar? Pode. Ah. E aí a gente primeiro tenta recordar aqui para vocês esse conceito de administração pública. A administração pública é uma categoria, digamos assim, polissêmica, porque ela é ao mesmo tempo, se refere ao mesmo tempo a uma instituição, né? Ou seja, um conjunto de organismos que formam a administração, a um corpo de funcionários, que é essa burocracia, e uma ação pública concertada, ou seja, o ato e efeito de administrar que permite realizar fins de interesse coletivo. Então, como dizia Woodrow Wilson, no primeiro tratado sobre administração pública, a administração pública é o Estado em ação. Mas ela se apresenta para o cidadão, sobretudo, como burocracia, tanto no sentido positivo da palavra, como no sentido negativo, né? Sua face mais visível é a burocracia. Na edição de Weber, trata-se de uma estrutura de dominação racional legal, ligadas por regras e procedimentos explícitos, regulares e impessoais, divisão de responsabilidades, especialização do trabalho e hierarquia. Ou seja, o termo burocracia designa um corpo de empregados que se organiza sob a mesma lógica racionalizadora. Ora, queria chamar a atenção para um conceito que todos aqui devem estar familiarizados. Porque essa conceituação de burocracia leva a uma série de características que também são apresentadas por Weber, né, e que, como eu disse, elas vêm se incorporar à Constituição brasileira. Algumas aparecem na Constituição como princípios, outras em outras leis ordinárias, mas, em princípio, pode passar. Essas características da burocracia elas acabam por se apresentar também como princípios da nossa Constituição. A racionalidade, a legalidade, a universalidade, a impessoalidade, a isonomia, a equanimidade e a separação entre o público e o privado. Por que a gente quer chamar atenção para essas características que também são todas muito familiares a todos vocês, aos administradores que nos ouvem? Porque elas têm consequências importantes para a promoção da democracia e da equanimidade nos direitos do cidadão. Nesse momento que a gente vive, pode passar, chamar atenção para a racionalidade parece desnecessário, mas a realidade hoje do Brasil é que a irracionalidade é que impera, né? Você vê tantas negacionismos, né, em todos os campos, né? Negacionismo com relação à ciência, negacionismo com relação a evidências, né, que a gente fica impressionado. Mas, segundo Weber, a racionalidade supõe o desencanto do mundo, quer dizer, o predomínio da racionalidade sobre a religião e a magia. Nenhuma organização cuja decisão se baseia em crenças religiosas ou não científicas pode se considerar-se burocrática e funcional ao Estado secular. A racionalização é a essência da modernidade. Então, quando a gente vê esse negacionismo que quer tirar a racionalidade das políticas públicas, tirar a racionalidade do funcionamento das organizações, não é demais retomar essa característica da organização burocrática sugerida por ele. Pode passar. A segunda característica é a questão da legalidade. A legalidade se baseia na sustentabilidade do poder legítimo,
embora a dominação legítima não seja necessariamente democrática, ela se apoia no consentimento. Aquelas formas de dominação a que se referiu Weber, todas elas são legítimas porque se apoiam no consentimento, na impossibilidade de manter-se apenas mediante o uso continuado da força. Ou seja, nenhuma dominação quer se manter só pelo uso da força. Ela precisa se manter pelo consentimento do cidadão, porque se o custo da manutenção pela força é alto e não é duradouro. Ela se constitui em um conjunto de normas estáveis, conhecidas e aceitas por todos, inclusive o soberano, quer dizer, o governo. Pode passar. A terceira característica da ação burocrática é a universalidade. A ordem legal é aplicada a todos e se expressa no princípio de que todos são iguais perante a lei. A ordem democrática é igualitária. Todos são iguais perante a lei. É apoiada por instituições burocráticas, onde a discrição deve ser mínima, utilizada somente em situações excepcionais, sem espaço para exceções, fura-filas, carteiradas ou jeitinhos. Pode passar. O outro princípio, e esse está na nossa Constituição, é a impessoalidade. Se a lei é universal, não pode individualizar situações. Sua aplicação é pessoal, sem ódio nem preconceito, como dizia Weber. Em outras palavras, a burocracia não pode levar em conta a posição pessoal do demandante para premiar ou punir. A impessoalidade supõe o horror, o privilégio e a discriminação. A igualdade perante a lei também implica que todos terão acesso ao serviço público. O direito é para todos, indiscriminadamente. Pode passar. Outro princípio importante é a isonomia. A isonomia parece consistir nas mesmas características anteriores, mas a universidade e a impessoalidade parece ignorar o amplo espectro da discricionalidade dos burocratas. É nesse contexto que se dá a interpretação e a jurisprudência, já que é necessário comparar caso a caso para oferecer o tratamento igual para situações iguais e o tratamento desigual para situações desiguais. Então, embora seja muito próximo, a isonomia é diferente da universalidade e da impessoalidade. Pode passar. O outro princípio é da equanimidade. A equanimidade é a possibilidade de oferecer a todos os cidadãos a mesma quantidade e qualidade de bens. É uma negativa implícita à focalização. Isso esteve muito em moda nos anos 80, políticas públicas focalizadas para atender apenas aqueles cidadãos mais vulneráveis, né? Quando, na verdade, ao focalizar, você acaba estabelecendo serviços de qualidade diferente. Então, uns têm direito a um tipo de serviço e outros a outro. Quando a burocracia focaliza, ela discrimina. Há serviços para privilegiados, remediados e excluídos. A burocracia pública deve ser equânime na prestação de serviço. Pode passar. A separação, e o último, talvez, característica importante, é a separação entre o público e o privado. Para ver, a organização moderna do serviço público separa o domicílio do local de trabalho do funcionário. E, em geral, a burocracia segrega a atividade oficial como algo distinto da esfera da vida privada. Os recursos e os meios de administração estão divorciados da propriedade privada da autoridade. Essa condição é, em toda parte, produto de um longo desenvolvimento. Pode passar. Bom, alguma dessas características sugere a separação mais ou menos rígida em política e administração. Veja que esse é um tema que se discute desde que surgiu a administração pública como disciplina autônoma, né? A eventual separação ou a eventual integração entre política e administração. Weber identificava essa separação, não que ele fosse um defensor total da separação coletiva e administração, mas entendia a burocracia como racional com relação a fins, ou seja, ela não questiona os fins dados. Segundo Weber, o burocrata, um agente que atua na burocracia, é um fiel executor de serviço, sem paixão e nem juízos. Deve aplicar as regras fielmente, observando os procedimentos, velando pelo cumprimento das hierarquias e seus deveres. Na medida que deve lealdade aos responsáveis, a relação entre políticos e burocratas se baseia na obediência,
na renúncia aos valores e desejos pessoais por parte dos burocratas. Essa discussão ela é importante porque, embora essa concepção weberiana esteja presente em todo o seu arcabouço, o próprio Weber entendia que a burocracia, de certa maneira, se autonomizava com relação ao sistema político e ela acabava por desenvolver objetivos próprios sem submeter a esse sistema político. A burocracia se politizava nesse sentido. Pode passar. E a separação entre política e administração e a neutralidade dos burocratas têm sido discutida há muitos anos. O que se viu ao longo do século XXI foi a crescente burocratização da política coincidindo com a politização da burocracia. Os burocratas, nas democracias contemporâneas, não só administram, mas também participam com os políticos do processo de tomar decisões, configurando-os como legisladores. Há, portanto, um enorme esforço para espaço para a descrição dos burocratas, quando implementam políticas públicas e terminam por transformá-las. Veja, essa politização da ação da burocracia, ela não se dá apenas nos níveis mais elevados da administração. Ela se dá em todos os níveis, como veremos a seguir. Pode passar? Por exemplo, existe hoje essa categoria dos burocratas do nível da rua. Né? Isso, um autor nos anos 80 desenvolveu um trabalho muito interessante, analisando a ação daqueles burocratas que entram em contato direto com o cidadão, né? Que entregam serviços sociais, por exemplo. Policiais, professores, médicos, agentes de saúde, enfermeiras, essas pessoas entram em contato cotidianamente com a população. E quando elas entram em contato com essa população, elas tendem a estabelecer diferenças de discriminação, né? Ou seja, existe um tipo de burocrata que pode jogar um papel significativo na implementação de políticas públicas, que o governo entrega seus serviços através de pessoas que tomam decisões e fazem escolhas e julgamentos. Esses provedores são burocratas de primeira linha, burocratas do nível da rua, street level bureaucrats, ou frontline workers, como diziam os anglo-saxões, médicos, enfermeiros, trabalhadores sociais, professores e policiais. Pode passar. Os burocratas do nível da rua são empregados que trabalham diretamente em contrato com os usuários de serviço público, na entrega de bens e serviços. São esses agentes que determinam o acesso público aos direitos e benefícios governamentais, e é através deles que a população pode ter acesso à administração pública, uma vez que interagem continuamente com a população no seu trabalho. Veja, a gente vê no Brasil, por exemplo, a ação dos policiais, né? A ação dos policiais, ela se diferencia de acordo com o bairro que ele trabalha. O policial não se comporta da mesma maneira no Leblon ou na favela da Maré, né? E isso é muito complicado, né? Tanto para a população, que às vezes sofre violência, abuso de autoridade, quanto para o policial, né, que se sente em risco, ameaçado, etc. Então, as pessoas, e aí é o que a gente vai falar em seguida, elas precisam estar conscientes dessas diferenças e estar capacitadas para responder esse desafio. Pode passar. Os burocratas do nível da rua seguem determinados programas de ação, uma vez que nem tudo está previsto no manual, devem tomar decisões, determinam o curso, o acesso a direitos, benefícios e sanções governamentais. E a sociedade necessita que essas escolhas sejam tomadas de forma segura e correta. É necessário que esses burocratas tenham muito conhecimento, inteligência e capacidade para fazer um bom trabalho, quer dizer, para tomar boas decisões. Afinal, são os burocratas de primeira linha os que fazem as políticas públicas acontecerem. O que fazem, o que entregam à sociedade é o que consiste verdadeiramente nas políticas públicas. Pode passar. Bom, quando se pensa, então, como é que a burocracia pode se colocar a serviço do cidadão e responder a esse tipo de desafio? A primeira coisa é essa consciência, né, de que, ao entregar as bens e serviços públicos, eu tenho essa capacidade de selecionar, de eleger, de discriminar. Se você tem consciência disso, você pode ter uma atuação mais correta e decisões mais equilibradas.
Uma segunda possibilidade é você aumentar a representatividade do progresso. O que dizer isso? Nosso serviço público se torna cada vez mais distante do cidadão, porque os funcionários públicos se transformaram numa elite da sociedade. Os salários são mais elevados que a maioria dos salários do setor privado, né? As pessoas precisam de uma preparação enorme para passar no concurso público. E só pessoas de classe média alta, com um ponto de partida bem mais elevado, estão conseguindo entrar nos serviços públicos, sobretudo nessas áreas mais remuneradas, né? Membros do Ministério Público, juízes, etc. Essas pessoas ganham muito salário, se prepararam muito, elas são muito distantes da realidade. Então, a gente vê tantas aberrações, a insensibilidade social de muitos servidores públicos, né? Então, você tem que procurar maneiras de constituir uma burocracia que pareça mais com o cidadão que ele atende, né? Ou seja, as cotas têm sido um passo importante nesse sentido, mas precisa avançar mais. Um exemplo positivo, né, disso, por exemplo, até 30 anos atrás, uma mulher que sofria um estupro, se ela ia a uma delegacia, ela era atendida por um homem. Então, veja que situação de constrangimento, né, e questionamento que ele vai fazer, a maneira como ele vai questionar. Né, isso é uma coisa completamente absurda. Né? Infelizmente, isso mudou. Né? Então, você vê, você vai em algum lugar, vai ser atendido por uma pessoa branca, bem remunerada, etc. Essa pessoa não se vê identidade nem empatia. Né? O segundo aspecto importante é a estabilidade. Né? Nós estamos aí agora, essa proposta de reforma administrativa parece que não vai passar, ou pelo menos nesse aspecto não vai passar. Mas todo dia aparece gente querendo questionar a estabilidade do servidor público. E ela é importante por quê? Porque ela não protege o servidor, ela protege o cidadão. Né? Sem estabilidade, o servidor é vulnerável a todo tipo de pressão, é vulnerável ao exercício abusivo da autoridade, como a gente está vendo no atual governo. Né? Então, é preciso que ele esteja protegido. Em terceiro lugar, é preciso que todo dia a gente procure combater o corporativismo. Em que sentido? Não é ilegítimo que os servidores defendam os seus interesses, mas os seus interesses não podem ser colocados acima da sociedade. Né? Então, a gente vê categorias, né, organizadas só para buscar privilégios, penduricalhos, né, e outras situações absurdas contra o interesse geral da sociedade, ignorando. Você vê o que juiz e procurador tem direito a 60 dias de férias. Não tem o menor sentido. Nem trabalhador tem isso. Ele trabalha mais do que quem. Né? E, por último, a capacitação. A capacitação é fundamental para você formar esse servidor cidadão consciente dos seus direitos, mas sobretudo das suas obrigações com relação à sociedade. Pode passar. Bom, então quais seriam, na minha concepção, onde a gente podia investir um pouco na capacitação, que tipo de competência a gente poderia desenvolver para esse servidor cidadão? Em primeiro lugar, é preciso que os servidores públicos sejam conscientes de que a maioria dos problemas públicos são problemas políticos. Ou seja, difundiu-se nos últimos anos essa bobagem, tudo é problema de gestão. Isso é um problema de gestão, melhorou a gestão, tudo está resolvido. Né? Criou-se até essa expressão lá em Minas Gerais, do choque de gestão. Na verdade, existe realmente muitos problemas de gestão. E nós aqui estamos entre administradores e sabemos, né, que existem problemas de gestão que podem ser solucionados. Mas os problemas em que se defronta a administração pública, a maioria deles são problemas políticos. Por que políticos? Porque envolvem conflito distributivo. Não podem ser resolvidos tecnicamente.
eles dependem de negociação, eles dependem de ajuste, de conciliação de interesses, de concertação política. Então, essa consciência é fundamental. Desenvolver entre os administradores a consciência da dimensão política dos problemas públicos. Né? Tem até um escritor francês chamado Vincent de Golejac, que escreveu um livro, em português chama a gestão como doença social. Né? Em francês é La Société Malade de la Gestion, que tem um sentido mais forte, né? Uma sociedade doente da gestão. Né? Mas ele coloca justamente isso. Né? A vida tem muitas dimensões além da gestão. A gestão é importante. Né? Bom, segundo, melhorar a qualidade das políticas públicas. Fazer políticas públicas baseadas em evidências. E não apenas como vê hoje, né, decisões importantíssimas tomadas pelo Congresso Nacional de madrugada, sem um debate, sem uma reflexão, sem a apresentação de evidências importantes que elas sejam construídas. Então, os servidores públicos precisam ser capacitados para aprender a subsidiar essas políticas públicas com base em evidência. Segundo, cada vez mais centrados em objetivos, em resultados, né? Ou seja, as pessoas precisam ter consciência de quais são os seus objetivos em termos organizacionais, em termos setoriais, em termos individuais, né? E fazer com que isso esteja formalizado de forma que os objetivos eles sejam alcançáveis de fato, que as pessoas possam entender quais são os objetivos das organizações, né? E eles sejam, sobretudo, verificáveis. Né? Se você formula objetivos de maneira vaga, você não sabe se eles foram alcançados ou não. E isso impede a avaliação do resultado. A administração pública precisa que as pessoas estejam capacitadas a formular projetos, programas de projetos, políticas, programas de projetos, e, sobretudo, avaliar os resultados. Para que haja avaliação, é preciso que haja uma boa formulação. Né? E retomar a nossa capacidade de elaborar projetos e implementá-los com segurança. Né? A gente perdeu isso ao longo dos últimos 30 anos. Não sei o que aconteceu no Brasil. Nós fazíamos Itaipu, fazíamos Tucuruí, fazia milhões de coisas. Agora você não consegue fazer uma ciclovia. Ela cai. Né? É uma coisa impressionante. O Brasil perdeu essa capacidade. As coisas, por quê? Porque não tem projetos bem estruturados. Precisamos retomar essa capacidade na administração pública. Quinto, as pessoas precisam desenvolver dentro da administração pública o seu compromisso com o desenvolvimento. Um país como o Brasil, que ainda tem tantas carências, só pode ter uma administração comprometida com o desenvolvimento nacional, com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional. Né? E é esse desenvolvimento que promove a equidade, que promove a igualdade. Tem aquele economista de origem indiana, Amartya Sen, que vê o desenvolvimento como um processo de ampliação das liberdades, ampliação das capacidades. Né? Não, o desenvolvimento como liberdade não é simplesmente a ausência de restrições, é a possibilidade realmente de realizar. O direito de ir e vir não é só poder ir e vir, é realmente ter a capacidade de ir e vir, de crescer, de trabalhar, de escolher. Né? É a possibilidade de ampliar as escolhas do cidadão. Então, a liberdade tem um sentido muito mais amplo. Então, o servidor tem que estar comprometido. E isso tem a ver com cidadania. Cidadania, no sentido previsto por Marshall, né, como efetivo exercício de direitos civis, políticos e sociais, né, que as pessoas possam ter. Né? A gente ficou muitos anos aqui em ditadura preocupado com direitos políticos, né, de que são realmente importantes, mas muitas vezes esqueciam dos direitos civis. Esse direito à vida, direito de ir e vir, né, aqui no Rio de Janeiro tem lugares que a gente sabe se vai, mas não sabe se volta. Né? Então precisamos ir e vir. Né? Nós precisamos garantir, antes do bem-estar, precisamos de fato garantir o bem-estar do cidadão, mas precisamos antes garantir o estar, que muitas vezes está ameaçado. Né? Então, isso é uma consciência importante que precisa ser desenvolvida.
E, por último, a capacidade de negociação. Cada vez mais você se vê em situações em que é preciso negociar. E o servidor público é a primeira mediador, é o primeiro acesso que o cidadão tem à administração, e é lá que ele vai buscar os seus direitos. Bom, gente, era essa pequena mensagem que eu queria passar para vocês. Fica aí à disposição para a gente conversar, para a gente aprender com vocês também. Tá bom? Obrigado. Professor, muito obrigada pela excelência da sua palestra, que muito engrandeceu o 14º Encontro de Profissionais de Administração aqui do CRA-RJ. Nós temos algumas perguntas aqui que foram enviadas para nós, que eu vou ler para o senhor, para que possa responder os nossos espectadores. Bom, professor, enviado pelo estudante Anderson Guimarães, ele pergunta: qual o papel da democracia no contexto da capacitação dos servidores públicos? Olha, eu acho que a democracia é fundamental em qualquer contexto, né? A democracia não é, como se dizia, uma simples superstição baseada na estatística. A democracia é a essência da vida em sociedade, né? Uma sociedade sem democracia é uma sociedade onde não há direitos, onde não há essas possibilidades de emancipação humana, de crescimento, de valorização da existência humana, né? Então, ela é importante em qualquer contexto. No contexto da capacitação, ela é importante como, primeiro, tema, né? Um tema inescapável, né? Sobretudo na capacitação dos servidores públicos, né? E ela é também importante como prática, né? Pedagógica, né? Como prática didática pedagógica, como dinâmica de aprendizagem. Então, eu acho que a democracia é crucial para todos nós, em todos os momentos. Com certeza. Agora uma pergunta do administrador Leonardo Ribeiro. Ele pergunta: a gestão pública brasileira atrai quadros de excelência, seja por processo seletivo público, programas de capacitação próprios ou até mesmo pelo provimento de especialistas em certos cargos comissionados. No entanto, metas básicas nos campos do saneamento, educação, segurança e habitação ainda parecem distantes de serem atingidas em diferentes esferas de governo, mantendo o Brasil em patamares abaixo dos países desenvolvidos. Se o Brasil é subadministrado, como os administradores podem ou devem contribuir para a reeducação desse poço de desigualdades? Eu acho muito importante essa observação que você faz, porque chama atenção para um dado que é importante, que a administração, em muitos países, sobretudo a administração pública brasileira, lida, que é o dado relacionado à escassez, né? A escassez impede a oferta de serviço na quantidade e na qualidade que a população precisa, né? Então, nós precisamos continuar lutando para crescer, para poder aumentar essa oferta. Você vê, por exemplo, as pessoas às vezes se chocam diante de uma realidade que é complexa para os administradores. Você, por exemplo, tem uma escola que é de boa qualidade, que oferece 500 vagas num bairro qualquer. E você tem uma demanda de 2.000 pessoas. Como é que você vai racionalizar a entrega dessas pessoas? No caso, a seleção meritocrática é equivocada, porque ela vai aprofundar a desigualdade, né? Você tem que criar um mecanismo para incluir pessoas. Então, você vai ler a diretora tentar racionalizar, cria uma fila, uma senha, aí você passa lá, de madrugada tem pessoas na porta da escola para virar à noite, estão lá 2 dias esperando abrir, pegar a senha, conseguir a vaga. Aquela fila é um retrato dessa escassez, dessa impossibilidade de atender. E não é uma perversidade da diretora, vou botar isso aqui para maltratar essa gente.
É um preço não monetário que a administração pública estabeleceu para reprimir a demanda. É perverso isso, mas é verdade. Então, nós, administradores, nós, cidadãos, temos que lutar para ampliar as ofertas. Então, vamos ver essas políticas, né, absurdas de ajuste fiscal que não consideram essas possibilidades. A gente tem que lutar contra elas. Né? Ou seja, essa emenda constitucional número 95, que estabeleceu o teto de gastos, é um completo absurdo. Isso vai estrangular a administração pública, vai limitar enormemente a oferta de serviço público. Isso vai ameaçar a saúde, ameaçar a educação, vai ameaçar todos os tipos de serviço. Nossa dever, não só como servidores, mas como cidadão, é lutar contra isso, buscar construir alternativas para que a gente enfrente esse problema da escassez, da reduzida oferta de bens e serviços públicos. Bom, professor, mais uma pergunta. Como prover o profissional da administração pública com novos conhecimentos, habilidades e competências, caso não tenham se atualizado permanentemente, caso haja um gap aí nesse aprendizado? Eu não entendi o começo da pergunta, eu estava falando aqui, desculpe, dizendo que queria ouvir as colegas do Ivan depois. Você pode repetir a pergunta? Claro. Como prover o profissional da administração pública com novos conhecimentos, habilidades e competências, caso não tenham se atualizado permanentemente? Olha, eu acho que aqui quem pode responder são minhas colegas aqui, mas é sobretudo com capacitação, com estratégia, com escolas de governo, com esses mecanismos. Acho que a formação é continuada, né? Ela é continuada por iniciativa do servidor, mas ela é continuada pela própria administração pública, né? Nós tivemos aí a construção dessas escolas de governo nos últimos 20 anos, né? Elas se massificaram, tem nos estados, no governo federal, nos estados e em muitos municípios, né? Embora, como lembrava o Márcio, ela não esteja prevista na Constituição, tem grandes, mas com excelentes escolas. Então, ela tem que ser proporcionada, essas oportunidades de capacitação têm que ser proporcionadas pela administração. Ok? Na esfera pública, qual deve ser a postura do profissional que deseja se requalificar? Existe algum tipo de iniciativa, alguma forma dele se manter permanentemente interessado nessa atualização? Olha, eu sou próprio da área de recursos humanos, mas eu acredito que possa a administração oferecer estímulos para essa autoformação, essa atualização permanente do servidor público. Mas depende muito do perfil da pessoa, depende muito de que área ela atua, das competências que ela quer desenvolver. Então, acho que as estratégias não são, digamos assim, universais, né? Elas são mais específicas. Mas em qualquer que seja a área, né, tem que haver o estímulo da administração, tem que haver mecanismo de estímulo que premie quem está se atualizando, quem está capacitando. Eu acho que o estímulo e a premiação são muito importantes. Perfeito. O senhor gostaria de fazer mais algum comentário, falar mais um pouco sobre o seu tema da requalificação profissional, administração pública, equidade e democracia, professor? Se elas quiserem fazer um comentário, acho que eu queria só complementar um pouco o que você falou a respeito do servidor pedir o seu aprimoramento, né, querer dividir com a administração o seu aprimoramento. Tem que ver primeiro se nos estatutos existe a previsão de alguma forma de qualificação no município, no governo do estado, no governo federal. Em seguida, entrar com um requerimento, né, pedindo que aquela qualificação prevista nos seus estatutos, elas sejam atendidas, sejam concedidas aos servidores, porque nem sempre essa questão da capacitação, ela tem um trâmite menos burocrático, né? Ela tem uma escola de governo, tem uma área de gestão de pessoas, às vezes isso não existe. Então é mais fácil o servidor identificar as suas necessidades e propor que ele tenha qualificação, que ele ganhe uma melhoria
né, na sua formação, em determinadas áreas do conhecimento, e apresente essa solicitação à Secretaria de Administração ou às áreas de gestão de pessoas. Esse é um dos caminhos, é um caminho burocrático, mas é um caminho que normalmente dá algum resultado para o servidor. É interessante essa observação da Cláudia, porque uma coisa que eu acho, entre outras negativas, uma que eu acho positiva nas mudanças no regime onde o servidor público foi acabar com a licença prêmio, que era um privilégio descabido, e criar a licença de capacitação, que aí ela proporciona muita liberdade para você escolher, para você modelar a sua capacidade. Acho isso muito interessante. E talvez até um tema de pesquisa aqui da área, e ver como isso está funcionando de fato, que ganhos a gente pode ter com isso, porque acho que é muito interessante essa coisa, e aí é um estímulo. Agora, muitas vezes, a administração pública hoje enfrenta problemas, de um lado, com necessidade de atualização permanente, mas às vezes com supercapacitação, né? Você tem cada vez mais servidores com mestrado e doutorado, servidores de nível médio, que se sentem desconfortáveis em realizar as tarefas para as quais eles foram recrutados. Isso é um problema, não sei como resolver, né? E também não acho que deva desestimular as pessoas a se desenvolverem, mas elas precisam ter consciência de que ela está ali para realizar uma determinada tarefa, né? E às vezes você se defronta com um desconforto, uma espécie de desgramaticalidade, né? Eu sou doutor, não sou para fazer planilha. Na verdade, é o que aconteceu que no passado, muito no passado, né? A gente está falando de coisa de 30 anos atrás, existiu concurso de acesso a cargos diferentes daquele para o qual foi concursado. Com a nova Constituição, a Constituição de 88, isso ficou proibido. Não pode mais ter concurso de acesso. Então, a pessoa que é agente administrativo, que tem uma qualificação que vai além do 2º grau, ela continua sendo agente administrativo. Para mudar de cargo, só novo concurso. Então, é uma situação que realmente ficou muito difícil para o servidor. Existem diversos servidores em desvio de função, sem o reconhecimento da responsabilidade da ocupação do cargo que ele desenvolve as tarefas. A verdade é essa. Ganha como agente administrativo, tem uma responsabilidade mapeada como agente administrativo, mas, na verdade, ele desenvolve atividades mais complexas, com maior grau de risco, enfim, não recebe por aquilo e nem pode ser responsabilizado, né? Porque, afinal de contas, quem permite o desvio é a chefia. Então, é uma situação bastante tensa, complicada, e que tem em muitos lugares, as pessoas avançam na carreira por desempenho, né? Por qualificação. E o cargo, a formatação da carreira não acompanha. Essa é a questão. Eu gostaria também de complementar essa questão aí, Cláudia. Realmente isso é um desafio, né, professor? Porque ainda hoje eu fico muito surpresa quando estou em sala de aula, alguns alunos ainda perguntam, mas professora, eu não posso, depois que me formar, mudar de cargo? Eu fico, às vezes, ainda surpresa como em pleno século XXI, a nossa Constituição é de 88 e ainda tem gente que pergunta esse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar no IBAN, junto com a Cláudia, e também com outros professores, na própria Fundação Getúlio Vargas, o professor Gilney, com quem eu trabalhei durante alguns anos, nós tínhamos alguns estudos no sentido de criar alternativas, né, nessa trajetória de carreira para os servidores de nível médio, porque houve uma grande expansão na oferta de cursos não só de graduação, mas de pós, mestrado e doutorado no país, e o que acontece é que há uma superqualificação, realmente, em alguns casos, e o servidor está preso àquele cargo. Então, a gente realmente é possível, dentro dos limites da legalidade, como a Cláudia falou, para não gerar um desvio de função, pensar em criar também uma pequena carreira, às vezes, para cargos de nível médio, onde possa reconhecer
o investimento que esse servidor fez na sua qualificação, embora ela não vá formalmente se equiparar com um cargo para o qual o requisito de ingresso foi o nível superior. Né? A gente pode tentar reconhecer, mas ainda é complexo. Diga, mas já há algumas gratificações, né? Já. Pode chegar até 70% do salário. Na verdade, a construção das carreiras por desempenho e por qualificação profissional, qualificação acadêmica. Então, o servidor avança na tabela de vencimentos ou recebe algum adicional pelo esforço da profissionalização, da qualificação acadêmica. Então, ele avança. Ele não tem autorização para exercer a atividade do cargo para a qual ele fez o curso de graduação ou de pós-graduação. Mas, pelo menos, se estimula, se confirma aquela nova qualificação técnica que ele adquire. Por mestrado, doutorado, isso é uma carreira que veio com o modelo da educação, junto com a LDB, né, que agora ela respingou pelo serviço público todo. Então, ela é muito bem-vinda. Não resolve a questão do desvio de função, mas reconhece o empenho do servidor em se manter qualificado e melhor, com uma condição maior acadêmica do que aquela que foi exigida para ele na época do concurso. Então, resolve em parte. Né? Bem, nós recebemos aqui uma pergunta. Eu estou adorando esse debate que vocês estão fazendo aí no IBAN, diga-se de passagem. E eu estou fazendo aqui, estou recebendo uma pergunta aqui da Ana França, que ela diz: todos os cidadãos buscam o bem-estar social e pessoal. Contudo, a maioria da população brasileira luta pelo bem-estar social. De que forma os gestores públicos poderiam encaminhar saídas? Olha, eu acho que os servidores públicos podem encaminhar soluções, saídas, mediante projetos consistentes, propostas bem formuladas, estudos aprofundados, né, que ofereçam evidências para a formação de política pública. Acho que o seu papel é esse, né? Como cidadão consciente, ele tem que entender esses problemas de desigualdade que a gente chama. Como servidor público, ele tem que estar preparado, capacitado para construir essas soluções, né? Formular estudos aprofundados, desenvolver projetos e contribuir para que a administração pública alcance seus objetivos. Certo. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui, antes da gente chamar o intervalo, que é: quais os desafios que o profissional da administração pública enfrentará para a preparação e atendimento a essas novas demandas, haja vista a velocidade da mudança dos processos? As entidades públicas acompanham? Os gestores conseguem acompanhar isso? Eu acho que sim, né? Bem ou mal, estão sempre acompanhando. O problema é que existem muitas mudanças acontecendo simultaneamente. Então, você tem, de um lado, avanços tecnológicos, né, que proporcionam possibilidades de encontrar soluções, por exemplo, toda essa área que se desenvolveu aí da tecnologia da informação, como chamada ciência dos dados, né, com machine learning, com big data, todas essas tecnologias que proporcionam aos técnicos, aos administradores, lidarem com grande volume de informação. E esse grande volume de informação permite oferecer soluções sob medidas para uma série de questões. Então, é um desafio, por exemplo, né, que os servidores estejam preparados para utilizar essas tecnologias e cada vez dar precisão e atualidade aos estudos. Né? Para isso, é preciso que a administração faça a sua parte. Né? Nós estamos aqui completando o 12º ano sem o censo demográfico do país. Né? Felizmente, parece que ano que vem vai sair, mas com 2 anos de atraso, isso tem impacto enorme nas políticas públicas. Se faz política pública sem informação adequada, informação para o planejamento, informação
para a construção dessas tecnologias. Então, são desafios que a gente vai enfrentando aí, mas encontra-se muita gente capacitada, o governo melhorou muito com esse processo de informatização, o Brasil sempre teve na vanguarda, né? Infelizmente, nós melhoramos muito a nossa capacidade de ser eficiente naquelas áreas em que o cidadão tem que cumprir obrigações, né? Por exemplo, nós criamos esse serviço de atendimento ao cidadão, que tem poupa tempo, como chama, na hora, cada estado tem um apelido para esse serviço, são muito bons, muito eficientes. Mas eles estão orientados para aquelas áreas onde o cidadão tem que cumprir obrigações, né? Pagar imposto, tirar documento, etc. Nós precisamos de um poupa-tempo para entregar bem esse serviço, para ele marcar um exame, para ele matricular o filho, para ele fazer coisas vinculadas o recebimento de bens e serviços que a administração pública opera. Então, estamos avançando. Já avançamos na área das cobranças, agora vamos avançar na área da oferta. Precisamos avançar. Muito bem. Professor Lustosa, muito obrigada pela sua participação, pela sua palestra aqui no 14º ENCAD. Foi um prazer ouvi-lo. Eu que agradeço o convite, gostei muito de ter participado, de rever aqui os colegas do IBAN. O IBAN é uma casa que eu tenho muito carinho por ela, desde a época do professor Lordeiro, que foi meu professor, uma pessoa muito querida, né, e que deu grande contribuição também na Fundação Getúlio Vargas, onde trabalhei muitos anos. Então, revê-los aqui, e como eu disse, agora me sentindo um pouco mais à vontade de estar entre os administradores, porque fui aí acolhido, né? Ok, gente? Obrigado a todos, então, pela paciência e boa vontade. Tchau, tchau.